quero voltar a bater na mesma tecla. E vocês, bom, acho que quem está aqui há um ano já com a gente, né? Entre nós já fez um ano, sabe que eu Uhum. sou meio insistente em alguns assuntos. É que alguns assuntos me batem assim como uma indignação. Como é que pode isso seguir em frente e a gente achar normal? E eu estou falando das redes sociais e da dificuldade de fazer com que essas grandes empresas de tecnologia, as big techs, elas entendam como elas transformaram a sociedade, o mundo, as pessoas, a forma como a gente lida com os nossos relacionamentos pessoais, para o bem e para o mal. E é exatamente porque a transformação é gigantesca que a gente precisa refletir diariamente sobre isso. Tem 3 semanas, quase um mês já, que eu tô fora do Instagram. Porque eu quebrei o meu aparelho celular e aí, sabe, a idade, né, Fábio? Esqueci a senha do Instagram para usar no outro aparelho, tem que recuperar. E no final das contas, eu acabei me propondo um exercício de detox. Eu não tô lá. Então, recebi mensagens de alguns amigos: cadê você? Tá tudo bem? Não te vejo no Instagram. Só para dar um exemplo de como a vida ficou via redes sociais. Os relacionamentos se passam muitas vezes via redes sociais. Mas tô aqui. Quem quiser vai precisar escutar a Band News FM, porque eu tô aqui. Não mudou a minha vida, ao contrário, me trouxe um tempo extra que muitas vezes a rede social te consome e quando você vê, você está lendo mais coisas, está indo atrás de assuntos que te interessam por outros caminhos e fazendo de fato um detox da rede social. As nossas crianças e adolescentes já nasceram com esse aparelhinho na mão. Já nasceram acreditando que a vida só existe se ela passar pelo Instagram, pelo WhatsApp, pelo Twitter. Então é muito importante que nós, pais e mães, quem nasceu antes disso sabe que a vida existe sem isso. Ainda que a tecnologia tenha trazido muitas facilidades, a gente sabe que existe vida sem rede social. Então a gente precisa ensinar isso, a gente precisa ter o olhar crítico em relação ao uso das redes sociais. E saber que, claro, muita coisa mudou para melhor. Não é engatar a ré e voltar a 1990, quando não tinha nada disso e as nossas crianças tinham que pesquisar na enciclopédia da estante. Não é isso. Mas é ter um uso, fazer um uso crítico das redes sociais, da tecnologia, saber o quanto isso traz de benefício, mas o quanto você tem que preparar os jovens, especialmente crianças e adolescentes, para saberem fazer esse uso crítico, para não se tornarem extremamente dependentes e acharem que relacionamentos, trabalho, tudo só acontece se for via rede social. Tem uma grande discussão no mundo hoje em relação à inteligência artificial, às pesquisas que avançam rápido demais e que podem trazer uma outra transformação que eu confesso que os meus neurônios têm até dificuldade de imaginar como vai ser esse mundo, Fábio, quando a inteligência artificial dominar totalmente. Mas o que eu acho é que, ainda que eu tenha dificuldade de imaginar um mundo sob o domínio de uma inteligência artificial, eu tenho e acredito que muita gente que está me ouvindo agora tem plena capacidade de entender o mundo humano, como ele era antes de todos nós estarmos tão aficionados por redes sociais. Para a gente ensinar os nossos filhos que eles não podem acreditar que a vida se passa ali, por aqueles filtros, por aquelas linguagens, daquela forma. Quando a gente tiver consciente de que esse uso crítico das tecnologias e das redes sociais ele precisa prevalecer, a gente também vai estar consciente de como todos nós somos usados por fake news. Como todos nós somos alvos, vítimas e também acabamos colaborando com uma indústria criminosa que é a indústria de fake news. Eu não tenho filhos, crianças, mas tenho uma filha adulta, como todo mundo sabe, mas penso constantemente sobre esse desafio que pais e mães têm. E eu acho que sempre que a gente puder, a gente tem que falar sobre isso para combater eu chamo de efeito manada. Aparece uma onda no Instagram e eu sei lá em que rede social e todo mundo vai fazer a mesma coisa. Lembra quando as pessoas jogavam um balde de água gelada na cabeça? Porque, tudo bem, aí você vincula isso a uma causa social, mas as pessoas não podem perder a capacidade de pensar por si mesmas. A gente não pode entrar nesse efeito manada para tudo, porque quando você vê, você está no efeito manada de jogar água gelada na cabeça para ajudar a causa X, e depois você está no efeito manada da fake news, distribuindo informação que você nem sabe se é verdade, e está no efeito manada de comportamento, todas as adolescentes desejando as mesmas coisas, se comparando do mesmo jeito.
você adoece sem às vezes se dar conta. Então, por isso que é importante você diariamente refletir sobre o uso crítico das tecnologias, das redes sociais e lembrar, existe vida além das redes. Vamos juntos, inclusive aqui. E tem o tal do algoritmo, né? Porque o algoritmo, sem demonizar as redes sociais, que são É, absolutamente importantes, as mídias sociais que, quando bem utilizadas, nos auxiliam de uma maneira inclusive no absolutamente nosso trabalho incrível. aqui. Sem dúvida alguma, nosso trabalho foi facilitado muitas vezes com o bom uso das mídias sociais, mas tem o tal do algoritmo que te joga e te leva justamente para onde ele quer que você vá, e não para onde você efetivamente quer ir, ou pensa que está querendo ir. Vou dar um exemplo bem Fábio, é muito importante isso que você está Vou dizendo. dar um exemplo bem bobo. Eu tava com os meus pontos pra vencer. Sabe ponto de cartão de crédito? Ponto pra vencer. Ia vencer agora, no meio da semana. Eu preciso gastar esses pontos em algum lugar. Entrei lá, produtos, né? Comprei uma frigideira antiaderente. Muito bem, tava precisando. Minha já tá Adorei a gasta. compra do Fábio. Frigideira antiaderente tá pra chegar, inclusive. Eu abro o meu Instagram, é só Só tem frigideira. frigideira. Pra lá, pra cá, é frigideira de zebra, frigideira de vaquinha, frigideira antiaderente, azul, vermelha, amarela, só frigideira o tempo inteiro, até eu procurar uma próxima coisa, provavelmente na semana que vem. Não, e Então é é isso isso, ele que te joga pra onde quer que ele... Isso que aconteceu com você você na vá. frigideira acontece no campo das ideias. Você pesquisa sobre determinado assunto. é isso. Então você pesquisa sobre algum assunto político, por exemplo. Dali para frente, você vai ser direcionado sempre para aquele tipo de corrente de pensamento, de tendência. Quando você vê, você está isolado num grupo que só pensa aquilo e seguindo um efeito de manada de achar que tudo aquilo é verdadeiro. Você, naturalmente, teria uma curiosidade de pesquisar sobre o oposto? De ver o que o outro lado pensa, uma outra pessoa que pensa diferente? Porque antigamente a gente fazia isso, a gente escutava, né? Opiniões, as pessoas conversando sobre várias abordagens de um mesmo assunto. Agora é isso, o algoritmo te leva para a frigideira e te leva para um gueto político que pensa todo mundo do mesmo jeito e pode te levar para um gueto de ódio, pode te levar para um gueto de pensamentos radicais e tem levado muitos jovens e adolescentes para esse caminho. Por isso que quanto mais a gente compartilha impensadamente fake news sobre a questão das escolas, de falsos ataques, você está ajudando essa informação a multiplicar e a chegar em mais jovens e crianças e chegar, inclusive, em crianças que podem estar num momento psicológico desequilibrado e que podem, ao ter acesso àquilo, pesquisar mais e mais e mais e vão ser jogadas para esse tipo de frigideira que ninguém quer, que é justamente caminhos de violência, de ódio. Eu tenho pensado muito sobre isso, Fábio. Como a gente pode viver e usar de forma mais crítica as redes sociais e cobrando que elas tenham responsabilidade, porque é uma terra sem lei, onde tem crime, mas não tem criminoso. Não chega na origem, não chega em quem viralizou, o anonimato protege pessoas muito perigosas que agem nesse submundo aí das redes sociais e da internet.